Então, pessoal, vamos lá. Hoje, na nossa aula de ciência, nós vamos falar da questão da reprodução dos organismos, certo? Então, falar da reprodução, nós vamos falar da reprodução dos organismos, entender a importância da reprodução e também as formas de reprodução. Quais são os tipos de reprodução? Então, aqui, o que é reprodução? Em um contexto. Reprodução é o processo pelo meio do qual um ser vivo produz novos indivíduos. Essa é uma característica que melhor distingue os seres vivos da matéria não viva, certo? Então veja bem, a gente vê que a reprodução é o processo em que um ser produz novos indivíduos. E qual é a importância dessa reprodução? Nós precisamos entender que é através da reprodução que vai surgir novos indivíduos. E a partir também desses indivíduos que vai surgir indivíduos com novas características. Por quê? Porque vou ocorrer uma reprodução. Então, se eu estou reproduzindo, vai surgir um novo ser. Esse novo ser vai surgir de outro ser pré-existente. Então, vai surgir um novo ser com uma nova característica. Esta reprodução ela é essencial para a reprodução de organismos e para a transmissão de características hereditárias, certo? Então lembre-se que, por exemplo, nós temos algumas características que são chamadas das características hereditárias, que em momentos possamos parecer com o nosso pai ou com a nossa mãe, que graças à questão da reprodução, que através da reprodução essas características foi transmitida para um novo indivíduo. Dentro da questão da reprodução, nós vamos entender dois tipos de divisão celular. Por quê? Porque já que nós estamos falando de reprodução, de características, nós temos que entender a questão dos tipos de divisão. Porque essas células, elas precisam se dividir para que elas possam depois, mais na frente, juntar e formar um si. Então, nós temos dois tipos de divisão celular. Nós temos um tipo chamado de divisão celular por mitose, que as células vão participar do crescimento do organismo, e de reposição de células mortas. As células filhas é idêntico às células mãe. Vejam que na reprodução por mitose, é uma reprodução, as células vão participar de quê? Da forma do crescimento do organismo. Vai juntar. Na célula, na questão da mitose, a célula mãe, ela vai o quê? Vai produzir duas células chamadas de células filhas. Elas vão ser idênticas à célula mãe e vai ter as mesmas quantidades de cromossomos, as mesmas características. Por exemplo, uma célula da pele morreu, então precisa-se sofrer mitose para que essa célula reproduza uma nova célula da pele para repor naquele espaço. Já o processo de meiose, já disse, meiose, a própria palavra já nos relaciona ao que? Ao meio. Ok, dividir essa célula ao meio. E onde é que essas células elas se reproduzem? Quem são essas células e onde ocorrem? A questão da meiose, elas está relacionada às células reprodutoras, que são os espermatozoides nos homens e os ovócitos nas mulheres. E tem a metade do cromossomo da célula mãe, ou seja, é na meiose em que ocorre a questão da divisão no meio. É através da meiose que as células reprodutoras elas vão sofrer meiose, depois elas vão se combinar e formar uma única célula. Então, por isso que a questão da célula filha na meiose, ela tem metade do cromossomo da célula mãe, porque metade do espermatozoide ela precisa fazer a união com o ovócito para que possa ocorrer a fecundação. Então, veja aqui os exemplos. Você vai ver que a célula mãe ela deu origem a duas células, e cada é chamada de células filho com as mesmas quantidades de cromossomos. Na mitose. Na meiose,
A célula mãe ela deu origem a duas novas células, cada uma com a metade de cromossomo. Então veja que a espécie humana ela tem 46 cromossomos. Então, na mitose, a célula filha também tem 46 cromossomos. Na meiose, a célula filha vai ter 23 cromossomos. Após isso aí, nós vamos ver aqui os tipos de reprodução, certo? Então, nós vimos que a reprodução ela é importante, a questão das características genéticas, da hereditariedade, e vimos também a questão da divisão celular. E aí, por último, a gente vai finalizar aqui e falar dos tipos de reprodução. Porque para que isso ocorra, nós temos também a questão da reprodução. Para que essas características sejam transmitidas de pai para filho, tem que surgir uma reprodução. Nós temos 3 tipos de reprodução. Nós temos a reprodução assexuada. Novos indivíduos são gerados a partir de um único genitor, são idênticos, certo? Então, ou seja, numa reprodução assexuada, a gente vê que os indivíduos são gerados a partir de um único genitor. Ele só já gera um novo descendente. Exemplo, um clone. Fez um clone de uma espécie. Então, ela é idêntica à espécie que produziu o clone. A reprodução sexuada ocorre na união das células germinativas ou gametas. A questão da reprodução sexuada, veja, ela ocorre a questão da união. Eu preciso se unir dois gametas, duas células germinativas. Esse exemplo aqui eu trouxe o homem, o ser humano. Precisa se unir a questão do espermatozoide com o ovócito para que ocorra a fecundação. É a união de dois gametas, ou células germinativas. Outra reprodução é chamada de hermafrodita, quando um indivíduo produz gametas masculino e feminino simultaneamente. Nesse caso, pode haver autofecundação ou a fecundação cruzada, certo? Então, como é que uma espécie reproduz por hermafrodita? Quando eu tenho uma única espécie e essa espécie ela consegue produzir tanto as células reprodutoras masculina e feminina. Essa espécie sozinha ela consegue produzir e reproduzir e deixar descendentes. Eu trouxe aqui um exemplo dos carrapatos. Okay?